Olá, irmãos amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Uma Família em Cristo. Eu sou aqui e leio hoje para a honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 117º dia. Seguindo com o livro de Juízes, capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 21. Livro de Lucas, capítulo 23, versículos 13 ao 43. Salmos, capítulo 97, versículo 1 ao capítulo 98, versículo 9. E Provérbios, capítulo 14, versículos 7 e 8. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai. Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu sustento. Te pedimos perdão, Pai, pois somos totalmente errantes e dependentes de ti. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê direção nessa leitura para que nós tenhamos entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Pai, que essa leitura venha aproximar a nossa vida da tua presença e que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 21. Então, Jerubbaal, isto é, Gileão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais. Faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser: este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser: este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês, e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele no vale. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levante-se e ataque o arraial, porque o entregarei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante Purá, e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com o seu ajudante Purá. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia: tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas, bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu. Se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu esse relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus,
voltou para o arraial de Israel e disse: Levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro dele. E disse-lhes: Olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: Pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam: Uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu na direção de Zererá, até Betsita, até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabaté. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Asser e todos os de Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Bet-Berá. Assim, todos os homens de Efraim foram convocados, e eles cortaram a passagem dos midianitas pelas águas do Jordão, até Bet-Berá, e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb no rochedo de Oreb e mataram Zeeb no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeeb a Gideão, do outro lado do Jordão. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: Que é isso que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele. Porém ele lhes disse: Que mais eu fiz agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uva deixados por Efraim são maiores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isso, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos, e disse aos homens de Sucote: Por favor, deem alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Zalmuna, reis dos midianitas. Porém os chefes de Sucote disseram: Será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que demos pão ao exército que está com você? Então Gideão disse: Por isso, quando o Senhor entregar Zeeb e Zalmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinheiros e contra as plantas do deserto. Dali, Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas esses de Penuel lhe responderam como os de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derrubarei essa torre. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcor, com os seus exércitos, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente, pois 120.000 homens que puxaram a espada tinham sido mortos.
Gideão foi pelo caminho dos nômades a leste de Nobá e Jogbeá e atacou aquele exército de surpresa. Zeba e Salmuna fugiram, mas Gideão os perseguiu. Ele prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e deixou todo aquele exército em pânico. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres, prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas. E o moço deu por escrito o nome dos chefes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote e lhes disse: Vejam, aqui estão Zeba e Salmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder para que demos pães aos seus homens cansados? E prendeu os anciãos da cidade, pegou espinheiros e outras plantas no deserto e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Salmuna: Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: Como você, assim eram eles, cada um se aparecia com um filho de rei. Gideão disse: Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês os tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. E disse a Jéter, seu primogênito: Levante-se e mate-os. Porém o moço não arrancou a sua espada, porque teve medo, pois ainda era jovem. Então Zeba e Salmuna disseram: Venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Gideão foi, matou Zeba e Salmuna, e pegou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam nos pescoços dos camelos deles. Livro de Lucas, capítulo 23, versículos 13 ao 43. Pilatos, então, reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo e lhes disse: Vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês o acusaram. Mesmo Herodes, pois, o mandou de volta para cá. Assim é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este, solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam ainda mais: Crucifique, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: Que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. E enquanto os conduziam, eles agarraram um sireneu chamado Simeão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nestes dias dirão aos montes: Caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos, porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados os outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele,
lançaram sorte. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A sua punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Livro de Salmos, capítulo 97, versículo 1 ao capítulo 98, versículo 9. Reina, ó Senhor, alegra-se a terra, exultem as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem contra a cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam envergonhados todos os que adoram imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Todos os deuses prostrem-se diante dele. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá exultam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu estás muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor odeiem o mal. Ele protege a vida dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. A luz se difunde para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, ó justos, e deem graças ao seu santo nome. Salmo. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultem diante do Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículos 7 e 8. Fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Irmãos amados, aqui finalizamos mais um dia da nossa leitura e é um prazer ler as Escrituras para vocês. Eu desejo que vocês tenham um ótimo dia e espero-os amanhã para o nosso próximo estudo. Um beijo e que Deus os abençoe.